Graça e paz, igreja do Senhor Jesus, amém? Quero estar chamando uma pessoa muito especial hoje, que vai estar ministrando a palavra para vocês. Hoje eu vou apresentar ele, né? No novo tempo de vida, viu? Ele está vivendo uma nova fase. E é por isso que ele veio ministrar hoje, amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a vida do Teu filho, Pai, do Teu servo, Senhor. Que o Senhor use ele nessa noite, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai. Que todo eu, Senhor, dele possa cair por terra. Mas que o Teu Espírito Santo fale através dele para Ti, Senhor. Que ele possa ministrar nessa noite para nós palavras, Senhor, que venham edificar a Tua igreja, Senhor. Palavra revelada diante de Ti, Pai. Nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para todos vocês. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um. Aqueles que visitam, pela primeira vez, ou aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Christian, meu primogênito, do pastor Dalci e da pastora Vera. Pastora Mena. Pastora Vera é pastora do nosso ministério, estou com esse nome na minha cabeça. E é sempre uma alegria, poder estar aqui ministrando para vocês. Nós estamos aqui também todas as quintas-feiras, nós damos aula aqui, tem uma escola, funciona aqui na quinta-feira à noite, escola de líderes, e temos alguns alunos aqui, e todas as quintas a gente está aqui ministrando, e é sempre uma honra, e também uma responsabilidade, poder estar aqui, porque, como diz o pastor Silas Malafaia, que honra ministrar a igreja do Cordeiro. Essa igreja ela não pertence ao pastor Dalci, não pertence à pastora Mena, não pertence ao pastor Christian. Essa igreja ela foi comprada há quase 2000 anos atrás na cruz do Calvário pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Por isso ele é o único dono da igreja, ele é o noivo. Quando Jesus Cristo estava começando o seu ministério, João Batista, o seu precursor, estava encerrando o dele. E quando João Batista estava encerrando o seu ministério, ele falou a seguinte frase: agora é necessário que ele cresça e que eu diminua, porque ele é o noivo e eu sou apenas o amigo do noivo. João Batista se considerava o amigo do noivo, apenas o amigo. E nós também somos os amigos do noivo, porque só existe um único noivo. Jesus, ele é o noivo da igreja. Jesus, ele é o proprietário da igreja. Foi ele que a comprou com o seu próprio sangue. Nós estamos aqui apenas na qualidade de servos, na qualidade de mordomos, dispenseiros, pessoas que se colocam como vasos de barro nas mãos de Deus para que ele nos use. E é exatamente isso que eu e você somos: vasos de barro na mão do oleiro. É isso. Então, é uma responsabilidade grande, mas como nós aprendemos, que essa obra ela não é feita por mão de homens. A palavra de Deus diz no Salmo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, essa obra ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Deus usa homens de barro, mulheres de barro, para que, através do seu Espírito, a igreja dele venha a ser edificada sobre o fundamento que é Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de fundamento da igreja. Então nós estamos aqui para continuar uma edificação que é feita pelo Espírito Santo. Feliz aquele que entende isso, porque enquanto nós demoramos para entender isso, nós achamos em alguns momentos que somos nós que fazemos. Em alguns momentos nós chegamos até a pensar que é o meu conhecimento, é a minha sabedoria, é a minha inteligência, são os meus cursos de teologia, mas não é nada disso. Toda sabedoria humana é terrena, animal e diabólica, diz o livro de Tiago. Agora, a sabedoria que vem do alto, ela é diferente. A sabedoria que vem do alto
segundo o livro de Tiago, eu não vou pregar sobre isso, mas só vou ler rapidamente. Essa sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a verdadeira sabedoria que vem de Deus. E nós dependemos dela. Sempre que eu sou convidado para pregar em qualquer lugar, a minha oração é sempre a mesma. Senhor, que seja o Senhor a me usar. Eu quero ser apenas um vaso nas tuas mãos. Põe as tuas palavras de vida eterna nos meus lábios, porque está escrito, conforme disse São Pedro, somente tu tens as palavras de vida eterna. São Pedro, certa feita, quando Jesus Cristo havia ministrado uma palavra dura, Jesus Cristo disse que quem não comesse da carne dele, não bebesse do sangue dele, não poderia ser seu discípulo. E quando Jesus Cristo trouxe essa mensagem tão dura, tão parece até canibalesca, os discípulos começaram a se retirar, um a um, foram se retirando, e Jesus ficou sozinho com os seus 12. E aí então Jesus se dirige a Pedro e disse: Pedro, você também quer se retirar? Pedro, você também quer ir? Fica à vontade, você pode ir também. Mas Pedro disse: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então quem tem as palavras de vida eterna não é o pastor Cristo, é o Espírito Santo de Deus, que representa o Pai e o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito, os três são um. Então, estou falando tudo isso para acalmar o seu coração, para deixar você bem tranquilo, para que você tenha essa convicção. E quem vai falar aqui nessa noite é o Espírito Santo. Amém? Aleluia! Antes de eu compartilhar a palavra que Deus nos deu para ministrar, eu queria fazer um convite. Do dia 15 ao dia 17 de setembro, nós vamos estar organizando aqui, nesse ministério, o 4º Encontro das Águas. Pastor Cristo, o que é isso? Dia 7 de setembro agora, o nosso ministério, que se chama Ministério Vindas Águas, dia 7 de setembro, alguém sabe que dia que é 7 de setembro? Dia 7 de setembro nós estamos completando 9 anos de existência, 9 anos oficialmente, com CNPJ, tudo registrado diante da lei dos homens. Mas o Ministério Vindas Águas, ele nasceu no ano de 2004, lá no Morro da Fogueira, em São João Batista, Para quem sabe o que eu estou falando, durante a tradição da festa católica, se queima a fogueira, a fogueira de São João, e isso acontece no morro que tem lá em São João. E exatamente nesse morro, em 2004, começo de 2004, eu e minha esposa Patrícia, meu irmão Tiago, que já esteve pregando aqui com vocês, meu irmão caçula, nós fomos fazer uma vigília naquele monte, e ali Deus nasceu o Ministério Vindas Águas, mas só um tempo depois é que ele foi registrado. E o Ministério Vindas Águas, por direção de Deus, esse ano está organizando o 4º Encontro das Águas. O que é o Encontro das Águas? O Encontro das Águas, ele é um congresso, ele é um seminário fechado, que acontece com filhos espirituais meus, que hoje são pastores espalhados em vários lugares. Então eu tenho filhos espirituais, que estão espalhados por aí, e também tenho amigos. Então esses amigos são convidados. Esse ano os meus 3 irmãos, pastor Maico, pastor Tiago e o Leonardo também foram convidados para estar ministrando. Então os ministradores normalmente são pessoas, são irmãos na fé e filhos na fé. A minha mãe sempre ministra, esse ano em nome de Jesus ela vai ministrar de novo. Esse ano vai acontecer aqui. Por que vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui porque temporariamente o nosso ministério está se reunindo na minha casa. Então lá não tem espaço para fazer um retiro, um seminário como esse. Então meus pais cederam esse lugar. Vai começar dia 15, uma sexta-feira à noite. Depois a gente vai ter programação no sábado de manhã, sábado à noite e encerra domingo de manhã. A entrada é free, ninguém paga nada. E algo curioso que acontece nesse encontro, por direção de Deus, dia 15 a 17 de setembro, no calendário bíblico, é ano novo em Israel. Lá em Israel, dia 15 de setembro, é dia 1º do ano. Porque Israel não segue o nosso calendário.
Israel não segue o calendário antes de Cristo e depois de Cristo, porque eles não receberam a Cristo. Então eles seguem a cronologia bíblica. Então dia 15, na sexta-feira à noite, é dia 1º. E nós temos, isso é chamado no judaico, né, na língua judaica, no hebreu, como Rosh Hashanah. É uma festa bíblica chamada Rosh Hashanah. O encontro das águas acontece em Rosh Hashanah. Segundo a tradição, né, nesses dias, um portal se abre e Deus ele traz revelações específicas para o ano seguinte. Então tudo que vai acontecer aqui do dia 15 ao dia 17 serão mensagens proféticas que vão trazer um destino para o ano de 2024. Para o judeu, o ano novo já começa a partir do dia 15 de setembro. Para nós aqui começa a partir do dia 1º de janeiro de 2004. Mas para eles já está valendo, para eles, né? 15 de setembro para eles já é dia 1º do ano, lá em Israel. Então é muito significativo, também é muito honroso para nós, né? Deus ter nos dado essa direção de organizar o Encontro das Águas nessa data. Eu recebi um convite do pastor Maclodes, que é um filho na fé nosso, que é pastor do Ministério Casa do Pai, na cidade de Brusque, para fazer esse encontro lá. Mas infelizmente nessa data ele não poderia estar presente. E ele sugeriu que a gente fizesse uma outra data, mas eu não abri mão, porque precisa ser nessa data. Essa data é uma data profética. Então eu quero convidar todos vocês, e não só convidar vocês, mas pedir que vocês nos ajudem a divulgar, né? A divulgar esse encontro. Esse encontro, ele não vai acontecer com pregadores famosos, né? Pregadores que você necessariamente conhece pela internet, mas são pratas da casa, né? São irmãos conhecidos nossos, muitos conhecidos de vocês, e que Deus tem usado, pessoas que têm pagado um preço, e nós precisamos honrar essas pessoas, né? Então, faça um esforço, esteja com a gente aqui, tenho certeza que serão 3 dias inesquecíveis. Será? E lembrando que nós temos o culto à noite. À noite, no mesmo dia, vai ter culto normal, né? Dia 17 de setembro, domingo, vai ter culto normal aqui. Amém? Tranquilo. Glórias a Deus. Então é isso. Encontro das águas, porque Jesus disse que se a gente cresce, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Então nós acreditamos que todos nós somos uma fonte de águas a jorrar. Quando nós nos encontramos, nós formamos o encontro das águas. Por isso, encontro das águas. Amém? Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 22. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22. A gente vai estar lendo o versículo de número 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30. Tomar bastante água, irmão, porque hoje Jesus vai te pegar, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado aí, você está preparado? Prepara aí, meu irmão, porque hoje vai ser tremendo o que Deus vai fazer nesse lugar. Jesus não me contou tudo, mas eu, por experiência, já imagino o que vai acontecer aqui hoje. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz assim a palavra de Deus: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Diga misericórdia. Amados, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Normalmente você vai ver pregadores, pastores, missionários usando esse texto para falar de um ensino da Bíblia, de um
fundamento da fé cristã, de uma prática, de uma disciplina, melhor dizendo, uma disciplina espiritual muito conhecida, que é a oração. Não é, pastor Aras? Então, normalmente, quando se lê esse texto, a primeira coisa que aqueles que já estão um pouco mais tempo na caminhada, a primeira coisa que vem na mente, quando a Bíblia diz que Deus está buscando um homem, e é claro que você sabe que esse homem aqui não necessariamente representa alguém do sexo masculino, mas homem aqui também significa uma mulher. Então, Deus está procurando um homem, ou seja, está procurando uma mulher, alguém que se coloque na brecha para levantar o muro. E a Bíblia diz que não encontrou ninguém. Deus não encontrou. Ele procurou, mas não achou ninguém. Então, normalmente, quando se lê esse texto, a maioria dos pregadores ensinam que a pessoa que Deus está procurando, o homem e a mulher que Deus procurou, que não encontrou, são os intercessores. São homens e mulheres que pagam preço de oração. Homens e mulheres que pagam preço de intercessão. Porque na linguagem espiritual, se colocar na brecha, está falando de um homem, de uma mulher de oração. Está falando de alguém que é capaz de se colocar no lugar do outro para interceder pelo outro. O intercessor, normalmente uma intercessora, é uma pessoa que se coloca no lugar do outro. É mais ou menos o que Jesus fez na cruz. Nós merecíamos, por causa das nossas transgressões, nós merecíamos morrer na cruz. Ok ou não ok? Amém ou não amém? Por causa dos nossos pecados, nós estávamos condenados à morte. A palavra de Deus diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então todos nós deveríamos morrer, porque todos nós somos pecadores. Amém ou não amém? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra de Deus diz: não há um justo sequer. Então todos são pecadores. Nós merecíamos o Calvário, nós merecíamos a cruz. Mas um intercessor, chamado Jesus, há quase 2000 anos atrás, decidiu tomar o meu lugar, decidiu tomar o seu lugar. E por causa do sacrifício dele, por causa do sangue dele que foi derramado, por causa do preço que ele pagou, eu e você não precisamos mais pagar esse tipo de preço. Nós não precisamos mais, graças a Deus, morrer numa cruz, porque Jesus morreu em nosso lugar. Por isso ele é de fato o maior intercessor. Ele é de fato o homem que se colocou na brecha. Porque Deus não tinha encontrado ninguém. Deus não achou ninguém. Então, passaram-se alguns anos depois dessa profecia de Ezequiel, é que Deus então realizou aqui na terra o cumprimento da profecia, né? Ou melhor dizendo, o pedido do profeta. Porque até naquela época não tinha achado ninguém. Mas aí Deus, a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, Isaías 59, se você quiser abrir. E Isaías 59, 16. Isaías 59, versículo 16. A palavra de Deus diz que ele, o Senhor, ele viu que não havia ninguém. Não havia ninguém. E ele maravilhou-se que não houvesse intercessor. Pelo que o seu próprio braço me trouxe a salvação. A sua própria justiça o susteve. Ele se revestiu de retidão como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na cabeça. Tomou sobre si as vestes da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Conforme as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois ele virá como uma corrente impetuosa e o sopro do Senhor impere. O Redentor virá a Sião e aos que se desviarem da transgressão de Jacó, diz o Senhor. Então o texto aqui começa
começa dizendo: ele viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Essa profecia de Isaías profetizou aproximadamente 744 anos antes de Cristo. Aproximadamente 744 anos antes de Cristo foi quando Isaías já havia profetizado que Deus se admirou de que não havia ninguém para ser um intercessor. Não havia ninguém para pagar o preço. Não havia ninguém para se colocar na brecha. Não havia ninguém para tomar o nosso lugar de pecador. Porque lá no Éden, Adão e Eva transgrediram uma lei, desobedeceram, pecaram contra Deus. E desde o dia que Adão e Eva, lá no jardim, pecaram, nós que somos descendentes de Adão e Eva, herdamos a semente do pecado. Então, todos nós somos passíveis de erro. E estamos e estaremos em obras até a volta de Jesus. Mas assim também, lá no jardim do Éden, Deus havia feito uma promessa. Que da semente da mulher, da descendência da mulher, um dia viria um a essa terra que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o verdadeiro e legítimo intercessor. Jesus Cristo. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele é o intercessor que não foi encontrado, que Deus buscou. Então, amados, como eu falava, normalmente esse texto ele é utilizado para falar de oração, ele é utilizado para falar de intercessão, ele é utilizado para falar dos homens e mulheres de Deus que Deus está procurando para pagar um preço de oração e de intercessão pela igreja, pela sociedade, pela cidade, pelo Brasil, pelo Estado. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a terra, mas essa terra, coloca a mão no teu peito e diga assim: essa terra sou eu. Essa terra sou eu. Como é que Deus vai salvar o Brasil, irmãos? Como é que Deus vai sarar o Brasil? Deus vai sarar o Brasil a partir da minha vida. Deus vai sarar o Brasil a começar pela minha família, lá na minha casa. Deus quer sarar o Brasil a partir de você e a partir de mim. Mas para isso, Deus precisa que se levante intercessores. Deus precisa que se levante homens que se coloquem na brecha para pagar o preço de oração pela nação, pela sua família, pela sua cidade, pelo seu estado, pelas nações da terra. No entanto, queridos, o texto que nós lemos, ele não está falando exatamente disso. Porque na época em que viveu Ezequiel, que foi a mesmo período de Jeremias, foi exatamente em 586 anos antes de Cristo, quando o povo de Israel, por não ter ouvido as profecias do profeta Jeremias, a palavra de Deus diz que no ano de 586, o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém, queimou os muros de Jerusalém, destruiu Jerusalém e levou cativos todos os habitantes de Jerusalém para a Babilônia. E eles ficaram presos em Babilônia. Nesse período, Jeremias não foi exilado, Jeremias permaneceu em Jerusalém. E o profeta Ezequiel, esse profeta que nós estamos lendo aqui, ele foi exilado e ele ficou num local chamado as margens do rio Quebar. E ali ele profetizava as margens do rio. Enquanto Ezequiel profetizava as margens do rio, lá em Babilônia, Jeremias profetizava na mesma época em Jerusalém. Quando a palavra de Deus, então Jerusalém foi destruída. Os muros de Jerusalém foram queimados. Os inimigos do povo de Deus invadiram a cidade santa e queimaram a fogo e destruíram. Então, quando o profeta está dizendo: eu procurei alguém
que levantasse o muro e se colocasse na brecha para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ele está falando de homens e de mulheres que seriam capazes, à época, de levantar o muro que havia sido queimado, que havia sido destruído pelo império de Nabucodonosor. Quantos estão entendendo? Agora diga para mim, pastor, o que representa? Diga, pastor, o que representa o muro nos dias de hoje? Para mim explicar para você o que representa os muros no dia de hoje, primeiro eu preciso ensinar o que representava o muro naqueles dias. Naqueles dias, as cidades elas eram cercadas por muros. Quem aqui já viu na televisão Jerusalém? Aquele muro em que os judeus ficam lá orando 24 horas por dia. Eles ficam com a face de frente para o muro, orando, intercedendo. As cidades antigas eram cercadas de muro. Muro representa proteção, segurança. Repita comigo, proteção. Segurança. O muro era a proteção da cidade. O muro representava a segurança do povo de Deus. Quando o exército adversário se aproximava do povo de Deus, das cidades, ele não tinha como acessar a cidade se ele não transpôsse o muro, se ele não destruísse o muro. O muro era a proteção da cidade. Quantos lembram quando Josué chega em Jericó? Deus dá uma estratégia para ele. Eles ficam 7 dias circulando a cidade, até que no último dia, ao som da trombeta, o muro cai ao chão, e então Josué e o seu exército entram na cidade. Quantos lembram dessa história? Quantos já ouviram falar? O fato é que ninguém poderia conquistar uma cidade sem primeiro derrubar o muro. Então o muro fala de proteção, fala de segurança. Agora, nos dias de hoje, o que representa o muro, irmão Leandro? Queria que você ficasse de pé agora. Que você fechasse o corredor e desse as mãos para essa pessoa que está do seu lado. Da direita, da esquerda. O muro, nos dias de hoje, representa exatamente o que você está vendo agora. Isso é o muro. O muro, nos dias de hoje, representa uma igreja unida. O muro, nos dias de hoje, representa uma igreja que não se separa por nada. O muro, nos dias de hoje, representa uma igreja que não vai permitir, em hipótese alguma, que o inimigo entre no seu território. Agora, pastor, quando é que o inimigo entra no meu território? Quando eu dou brechas. Quando eu dou brechas. Quando eu dou legalidade. Por isso, quando a palavra de Deus diz, eu procurei um homem para reparar as brechas do muro, ele está dizendo, eu estou procurando nos dias de hoje, diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres que sejam capazes de fechar as brechas, que sejam capazes de destruir aquilo que está tentando ruir o muro, que sejam capazes de se levantar contra toda espécie de adversário ou inimigo espiritual que tenta destruir a nossa amizade, o nosso amor, a nossa comunhão. Quantos estão entendendo? Amém. Uma igreja unida, uma igreja que se ama, uma igreja que está junta, ela representa um muro fechado. Esse muro fechado, ele é intransponível. Ele é intransponível. Pode se sentar. Você sabe quando é que o inimigo tem acesso à sua casa? Sabe quando é que o inimigo tem acesso à minha casa, à minha família? Quando o diabo consegue derrubar o muro. Quando o diabo consegue derrubar o muro do teu casamento. Quando o diabo consegue derrubar o muro de proteção entre você e seus filhos, seu cônjuge. Deus ministrava no meu coração quando eu vinha para cá, de São João Batista, que tem 2 tipos de muro. Tem um muro bom e tem um muro ruim. O muro ruim
é um muro de divisão, é um muro de separação. Esse muro você não precisa dele. Esse muro você não precisa construir. Você não precisa ajudar o inimigo a criar um muro de separação entre você e o seu irmão, entre você e seu marido, entre você e sua esposa, entre você e o seu filho, entre você e o seu patrão, entre você e o seu pastor, entre você e o seu discípulo. Esse muro você não precisa construir. O diabo já trabalha 24 horas por dia para construir esse muro. Então esse muro aí você tem que quebrar. Esse muro você tem que destruir. Porque Jesus chamou a gente para construir pontes. Pontes. Olha só o que diz lá em Efésios. Efésios capítulo de número 2. Olha o que Jesus fez quando ele esteve aqui entre nós. Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim, Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede, ou muro de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um só mesmo Espírito. Na época de Jesus havia um templo que tinha sido construído lá na época de Salomão. E esse templo, ele tinha divisórias. Esse templo ele era cercado por um alto muro, uma alta parede. E do lado de fora dessa parede ficava o pátio dos gentios. O átrio dos gentios. Quem são os gentios? Gentil é todo aquele que não é judeu. E do lado de dentro da parede ficavam só os judeus. Um pouquinho mais na frente era o pátio das mulheres. As mulheres ficavam separadas, né? Então tinha o pátio das mulheres. E depois então o lugar do sacrifício, o lugar santo, o santo dos santos. Essa separação que havia entre gentil e judeu nunca foi desejada por Deus. E por isso, quando a Bíblia diz que Jesus, com a sua carne, ali na cruz, ele quebrou esse muro, ele quebrou essa parede de separação, ele está falando que lá na cruz, Jesus destruiu esse muro de separação. Para que agora os gentios não ficassem separados dos judeus, os romanos não ficassem separados dos gregos, os gregos não ficassem separados dos judeus, e assim por diante. Jesus morreu na cruz, para que eu e você fôssemos um. Eu gosto sempre de falar, né, que o propósito, a barreira horizontal da cruz, representa que Jesus morreu para reconciliar o homem com o homem. E a barreira vertical representa que Jesus morreu para reconciliar Deus com o homem e o homem com Deus. Esse é o propósito da cruz. A cruz fala de reconciliação. A cruz fala de destruição de muro. Então esse muro ruim, esse você não precisa levantar. Porque Jesus já quebrou ele. Com a cruz ele quebrou toda a separação. Separação não é coisa de Deus. Quem quer divórcio, quem quer separação, quem quer desunião, é o inimigo. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo de número 4. Tiago, para quem não sabe, é o meu irmão mais novo. Não, Tiago aqui é o irmão de Jesus. É que eu e Jesus temos algo em comum, né? Nós dois temos um irmão chamado Tiago. E aqui no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 10, a palavra de Deus vai dizer assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, ele fala mal da lei e julga a lei. Ora,
se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Mas há um só, legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao teu próximo? Amado, sabe o que esse texto está dizendo aqui? Que quando eu contribuo para levantar um muro ruim, quando eu dou as mãos para Satanás para ajudar a levantar um muro de separação, um muro de divisão, um muro de facção, a Bíblia diz que eu me constituo juiz. E que aquele que fala mal do seu irmão está falando dele mesmo. Por quê? Porque nós somos um só corpo. E a Bíblia diz que há um só juiz. Quem somos nós para querer tomar o lugar de juiz que pertence somente a Deus? Então nós não estamos aqui para criar um muro ruim. Nós estamos aqui para levantar um muro bom. Um muro que vai produzir a segurança. Um muro que vai produzir a proteção. E esse muro tem tudo a ver com a palavra ponte. Deus quer nos levantar para construir pontes. O verdadeiro profeta, naquela época, o verdadeiro profeta, e uma curiosidade, estou indo para o final, tá? Uma curiosidade, será que Ezequiel não era um grande profeta? Sim ou não? Sim. Será que Jeremias não era um grande profeta? Mas por que Deus disse que não achou ninguém? Por que Deus disse que não achou ninguém? Porque nem Jeremias e nem Ezequiel, apesar de serem grandes profetas, passaram no crivo de Deus. Jeremias e Ezequiel, assim como eu e como você, também eram pecadores. Por isso que Deus precisou com o seu próprio braço enviar o Filho, para que o Filho morresse no nosso lugar, no lugar de Jeremias e no lugar de Ezequiel. Só o Filho conseguiu fazer o que nem Jeremias e nem Ezequiel conseguiram. E olha que não é profeta fraco, não. Ezequiel, Jeremias, irmão. Coisa grande o negócio. Ambos são considerados, né, da galeria dos profetas maiores, né? Maiores por causa do conteúdo de profecia. Mas nem eles escaparam. Naquela época, seria considerado por Deus verdadeiro profeta aquele que fosse capaz de restaurar as brechas e construir os muros. Esse, aos olhos de Deus, seria considerado o verdadeiro profeta. Aquele que é usado por Deus para reparar a brecha e construir muros. Mas nem Ezequiel e nem Jeremias conseguiram satisfazer a necessidade de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus. E agora, na nova aliança, como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, como aqueles que têm como Jesus, como nosso modelo maior, como nosso mestre, como nosso Senhor, Deus quer fazer de mim e de você um reparador de brecha. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ah, pastor, mas eu sou filho de Deus. Ah, eu já estou na igreja, eu até dou o dízimo, eu vou na célula da irmã Rose, então eu sou filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O verdadeiro filho de Deus é aquele que promove a paz. Jesus Cristo, ele é chamado na Bíblia do príncipe da paz. Jerusalém, a cidade da paz. Tomai o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e os calçados do Evangelho da paz. O Evangelho que pregamos é o Evangelho da paz. Ninguém vai estar autorizado para pregar o Evangelho sem paz. E ninguém está autorizado a pregar o Evangelho que não promova a paz. Porque se eu pregar qualquer tipo de mensagem que não promove a paz, ou que contribui para levantar um muro ruim, esse Evangelho que eu estou pregando não é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus repara a brecha, levanta o muro
da proteção e da segurança e acaba com o muro da divisão e da desunião. Esse é o Evangelho de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Feche seus olhos. Quero orar nesse momento. Eu queria convidar você nesse momento a refletir sobre tudo que Deus ministrou aqui nesse coração, nessa noite. Estava falando para a pastora Alice que eu cheguei 15 minutos atrasado no culto, porque Deus me deu a palavra nos 45 do segundo tempo. O dia todo orando, fazia um tempinho que eu não pregava aqui. Vieram várias mensagens no meu coração, mas eu não senti paz. E nos 45 do segundo tempo, Deus me deu essa palavra. E se Deus me deu essa palavra, irmãos, é porque certamente, o inimigo tem tentado, de alguma maneira, derrubar os muros da igreja. O inimigo está tentando destruir a proteção, a segurança. Se nós perdemos a proteção da união, da comunhão, o inimigo entra no nosso território. E a palavra de Deus que ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para, a exemplo de Jesus, usado por Jesus, reparar essa brecha. Porque essa igreja tem um nome: Igreja Batista Restaurando o Amor. Para restaurar o amor, você vai precisar também restaurar a paz. Porque paz e amor são fruto do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ter paz para restaurar o amor. Sem paz ninguém restaura o amor. Deus te deu uma identidade: aquele que restaura o amor. Quantos querem assumir essa identidade nessa noite? Quantos querem dizer: Senhor, não importa o preço que eu vou ter que pagar, não importa o tamanho do preço, mas o Senhor me deu uma identidade, aquele que restaura o amor. Esse nome não é por acaso, queridos. Quando Deus me deu o nome, Ministério Vinho das Águas, eu entendi que eu seria alguém que ia levar água. Eu entendi que eu seria alguém que ia levar água no meio do deserto, para matar sede em meio aos desertos da vida. Por isso, vinde as águas. Vós todos que têm de sede, vinde as águas, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Mas você tem uma outra identidade. Quem é daqui desse ministério recebeu a identidade: aquele que restaura o amor. Que desafio, meu irmão. Que desafio que Deus te deu. Aquele que restaura o amor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Sabemos que Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir os nossos casamentos. Ele quer destruir a nossa família. Ele quer destruir a nossa comunhão com o nosso irmão. Ele quer levantar um muro ruim. Ele quer dividir, ele quer separar. Mas o Senhor é aquele que veio para derrubar toda a barreira de separação que havia entre nós. O Senhor nessa noite quer levantar reparadores de brecha. O Senhor quer levantar pacificadores. Você é a pessoa que Deus escolheu para ir na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no seu ministério. Onde você andar, você é aquele que vai carregar a paz. Você é aquele que vai ser o intercessor, que vai se colocar na brecha, no lugar do seu irmão. E quando alguém tentar vir contra o seu irmão, você é aquele que vai proteger. Como um muro bom, um muro de segurança, um muro de proteção. Você vai dizer: olha, não fala do meu irmão, não critica o meu irmão. Você está falando dele, você está falando de mim. Ele tem defeito, mas eu também tenho, você também tem.
Então não fala dele. Se você falar dele, você está falando de mim e de você mesmo. Não fala do meu marido, não fala da minha esposa, não fala do meu filho, não fala. Apresenta a tua queixa ao Senhor. Apresenta os teus pedidos ao Senhor. Apresenta as tuas reclamações ao Senhor. Apresenta os teus questionamentos ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Oh Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, passeia nesse lugar. Oh Senhor, tem compaixão de nós, Senhor. Quebranta os nossos corações. Quebranta os nossos corações. Quebranta os nossos corações. Quebranta os nossos corações, Senhor. Quebranta os nossos corações. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, os poderes do mal, das regiões celestes. Oh Espírito Santo de Deus, vem restaurar as brechas do muro. Vem restaurar as brechas do muro, Espírito Santo. Aleluia. Alguém aqui que ainda não tenha tido a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus? Quem sabe você chegou aqui, você nunca teve uma oportunidade um dia de confessar Jesus como teu Salvador, de entregar a sua vida a Ele. Jesus, Ele é esse intercessor. Jesus, Ele é o único que foi capaz de tomar o nosso lugar. Ele é o verdadeiro intercessor. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. E quem sabe você chegou nesse lugar e você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Ele.
A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Se houver alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus, aí no seu lugar, faça uma oração. Faça uma oração. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Entra na minha casa, entra na minha família, restaura o meu lar. Se porventura existe algum tipo de muro na minha casa, algum tipo de parede de separação que o inimigo está tentando criar, entra na minha casa, Senhor Jesus, quebra esse muro, levanta um muro bom. Se houver alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, nessa noite gostaria de se reconciliar com Deus, faça uma oração. Não vou pedir para ninguém vir aqui hoje. Faça uma oração aí no seu lugar. Diga: Senhor Jesus, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero começar uma nova fase. Eu quero começar uma nova história. Eu quero começar um novo momento. Estou cansado daquilo que eu vivi lá no passado. Eu quero viver o novo. Deus está atento às orações que se fazem nesse lugar. Que aqui tem um exército de reparadores de brecha, amém? Aqui tem um exército de reparadores de brecha, amém? Aqui tem um exército que vai levantar um muro bom, que não vai permitir que o inimigo entre no nosso território. Posso ouvir um amém? Aleluia! Glorifica o nome do Senhor! Glorifica o nome do Senhor! A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Só Ele é santo! Só Ele é santo! Só Ele é santo! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos! Toda a terra está cheia da sua glória! Aleluia! Glorifica o nome dele! Glorifica o nome dele! Ele é santo! Aleluia! Forte salva de palmas a Jesus. A Ele toda a honra.